Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Temos em mãos um material assim bem intrigante sobre a síndrome de Williams. É uma condição genética rara, né? Nossa fonte principal é um artigo da BBC. Ele foca numa característica muito marcante: aquela simpatia, aquela confiança extrema. Então, a nossa missão aqui é entender melhor essa condição, o que ela pode revelar sobre, bom, sobre a natureza humana e, claro, as pesquisas mais recentes. E essa sociabilidade intensa é o que primeiro chama atenção, né? É impressionante. Pessoas com síndrome de Williams muitas vezes abordam estranhos com uma abertura, um carinho. Parece até que são velhos amigos. Já ouvi descreverem como o oposto do autismo. É por aí, exatamente por aí, sim. E essa característica, que parece assim à primeira vista super positiva, ela traz uma complexidade enorme. Existe uma vulnerabilidade, sabe, muito significativa à manipulação. Discernir intenções, boas ou mais, em desconhecidos é um desafio real para eles. E isso, olha que paradoxo, pode levar a dificuldades em formar laços mais profundos, pode gerar ansiedade, até isolamento. E não podemos esquecer, claro, dos desafios de saúde que geralmente vêm junto, como problemas cardíacos, questões de desenvolvimento. Nossa, é um paradoxo bem delicado mesmo. Para a gente entender a raiz disso, precisamos olhar a genética, certo? O que se sabe da base biológica da síndrome de Williams? Então, a causa é uma deleção, uma perda, sabe? Acidental de um pedacinho do cromossomo 7. Ali tem uns 25 a 27 genes. Isso acontece durante a formação do espermatozoide ou do óvulo. E alguns desses genes que faltam, a gente já conhece a função. O LN, por exemplo, ele está ligado à elastina. A falta dele explica os problemas cardiovasculares. Uhum. E imagino que outros genes ali, nessa região que some, estejam ligados ao comportamento social, né? Sim, sim, a pesquisa aponta muito nessa direção. Tem um gene chamado BAZ1B, por exemplo. Ele está envolvido no desenvolvimento das células da crista neural. São células-chave na formação do embrião, sabe? Elas migram para formar várias coisas, tipo características faciais e também as glândulas adrenais, que produzem adrenalina. Uma alteração aí poderia mexer com a resposta ao medo. Entendi. Mas a grande questão para os cientistas deve ser qual gene ou quais genes ali naquela região é o principal responsável por essa sociabilidade tão acentuada. Exato. Essa busca levou a um gene específico que virou um candidato bem forte, o GTF2I. Tem estudos, alguns ainda nem publicados, com modelos animais, tipo moscas, camundongos, e eles mostram que variações ou a ausência desse gene tendem a aumentar a sociabilidade nesses animais. E o fascinante é que, até em cães, se a gente compara com lobos, parece que uma variante do GTF2I está ligada à natureza mais social deles. Nossa, isso é incrível. Quer dizer, um único gene funcionando quase como um botão de volume para a sociabilidade, até entre espécies diferentes, e o contrário também acontece. Tipo, ter mais desse gene. Curiosamente, sim. A duplicação desse mesmo gene GTF2I em humanos está associada a algumas formas de autismo que envolvem justamente fobia social intensa. Isso reforça muito a ideia de que a dose desse gene é crucial, né? Faz sentido. Então, como exatamente esse gene, o GTF2I, poderia regular o nosso comportamento social? Quais são as hipóteses, assim, as ideias? Olha, tem algumas linhas de investigação bem promissoras. Uma delas, liderada pelo Boaz Barak, foca na mielina, aquela capa isolante que fica em volta dos neurônios, sabe? Que acelera a comunicação entre eles. Em camundongos que não tinham o GTF2I, eles observaram menos mielina e, ao mesmo tempo, mais sociabilidade. A teoria é que essa falha no isolamento, digamos assim, afeta a conversa entre a amígdala, que é o nosso centro de alarme do cérebro, Certo, do medo. isso, e o córtex frontal, que é mais ligado ao controle e às decisões sociais. Isso acabaria diminuindo a percepção de perigo nas interações. Que interessante, e essa descoberta sobre a mielina? Já levou a alguma tentativa de aplicação prática? Algo nesse sentido? Sim, levou sim. Já fizeram testes com um medicamento que existe, a clemastina. Ele é conhecido por ajudar na mielinização. Mas, assim,
É fundamental ressaltar o que o próprio Barak diz. O objetivo não é corrigir a simpatia, de jeito nenhum. A ideia é oferecer opções para quem enfrenta desafios associados à síndrome, né? Como dificuldades cognitivas ou motoras, que podem impactar a qualidade de vida e até contribuir para aquele isolamento que a gente mencionou. E tem outras frentes de pesquisa do mesmo laboratório. Eles também apontam para problemas nas mitocôndrias. Ah, as usinas de energia das células. Exatamente. Problemas nelas em neurônios sem o GTF2I, isso poderia causar tipo um apagão de energia nessas células nervosas. E também tem estudos explorando níveis talvez mais altos de ocitocina, o famoso hormônio do amor, em pessoas com a síndrome. Uau, quanta coisa! E além da química, da energia, a própria estrutura física do cérebro parece ser diferente também. Exato. Tem uma outra abordagem fascinante que vem do Alison Watt e da equipe dele. Eles usaram células-tronco de dentes de leite de crianças com síndrome de Williams. Dente de leite? Que demais! Sim, para criar mini-cérebros em laboratório. E aí eles observaram que os neurônios nesses modelos eram mais ramificados, faziam mais conexões, mais sinapses do que o normal. E o interessante é que o oposto foi visto em mini-cérebros feitos a partir de células de crianças com autismo. Menos conexões. Mais conexões. O que isso poderia significar na prática para o comportamento? Bom, o Mutri levanta a hipótese de que essas conexões extras poderiam talvez superativar os circuitos de recompensa do cérebro. Ver um rosto novo, por exemplo, poderia disparar uma dose extra de dopamina, gerando aquela sensação boa imediata, sabe? Incentivando a aproximação social. Entendi. Então, o que a gente tira disso tudo? A síndrome de Williams parece ser, assim, uma janela incrível para entender como genes específicos, tipo o GTF2I, podem modular comportamentos sociais tão complexos, né? Confiança, empatia, mexendo desde a estrutura do cérebro até a química dele. E mostra também aquela linha tênue, né, entre um traço que a gente vê como positivo, a simpatia, e os desafios que ele pode trazer junto. Sem dúvida alguma. E se a gente olha para o quadro geral, essa pesquisa toda ilumina não só a síndrome de Williams em si, mas os próprios fundamentos biológicos da conexão social humana. Entender esses mecanismos ajuda a gente a valorizar a arquitetura complexa, genética e neural que permite a gente confiar, colaborar, formar laços. Parece mesmo que a evolução calibrou assim muito finamente a expressão de genes como GTF2I para um nível, digamos, ótimo de socialização, essencial para a nossa sobrevivência como espécie. Exato. E fica aqui uma reflexão final, né? Se a evolução ajustou tão precisamente esses genes para a interação social, de que forma será que as pressões do nosso mundo moderno, com tecnologia, novas formas de interagir, como será que isso poderia estar sutilmente ou nem tanto alterando esse equilíbrio tão delicado para as futuras gerações? Fica aí para a gente pensar.